Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui com as atualizações aqui de última hora do time do coração do São Paulo, pessoal que está muito forte no mercado da bola, também informação dos próximos jogos. A imprensa esportiva agora muito empolgada com esse para você. Pessoal, não desapoie deixando seu like, quero aproveitar aqui para deixar o link concreto dos canais oficiais na descrição do vídeo e participe com o seu comentário. Falta pouco para a gente ver o Tricolor 2025 em campo, hein? Um dos novos reforços do São Paulo foi apresentado nesta segunda-feira e a estreia vai ser aqui na tela da Band, ao vivo, na quarta-feira. Segunda-feira de apresentação no Tricolor Paulista. Lá nos Estados Unidos, o São Paulo realizou uma coletiva de imprensa para a apresentação do Enzo Dias, novo reforço do São Paulo, e que agora tem a camisa de número 13, que antes pertencia ao Rafinha. O lateral esquerdo agradeceu a recepção no São Paulo e disse que espera se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro. Queria agradecer-lhe a eles por inculcar-me rapidamente. Quero agradecer por rapidamente me receberem, me mostrarem como funciona a convivência, como são as coisas, e isso me facilitou muito. Cada pacto de convivência, la verdad que desde a chegada no hotel até o campo foi tudo bom. Chegar ao hotel, todas as comodidades, a cancha muito boa, a exigência de corpo técnico, clube, estou correndo para fazer o meu melhor. E rapidamente tratei de acoplar-me e fazer-lo melhor. No treino de segunda-feira, Zubeldia finalmente teve o grupo completo. Isso porque o Bobadilla está recuperado de influenza e se reuniu com o restante dos jogadores, participou ali das atividades. O treino dessa segunda-feira foi um 11 contra 11 organizado pelo treinador argentino. Teve de tudo, cobrança de falta, gol do Oscar, até gol contra. Faz parte desse período de pré-temporada que serve principalmente para o Zubeldia entender qual é a escalação ideal. Aliás, já temos a oportunidade de assistir o São Paulo em campo no duelo que vai acontecer na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro pela FC Series. E tem polêmica envolvendo a competição. Polêmica envolvendo o outro lado do muro. Na apresentação do novo patrocinador master do Palmeiras, a presidente Leila Pereira alfinetou os clubes que fazem pré-temporada fora do Brasil. Disse que só serve para dirigentes conhecerem a Disney e que as competições não trazem qualquer ganho esportivo ou financeiro. Ao Globo Esporte, o presidente Júlio Casares rebateu e disse ser uma honra participar da FC Series e que convites assim para participar desse tipo de campeonato só aparecem por causa da grandeza do clube, que é tricampeão mundial. Estamos aqui em Orlando, aliás, num momento muito importante de uma pré-temporada, com uma grande estrutura, com grandes condições de ativação da marca. Vocês são testemunhas o quanto tem sido positivo para a instituição São Paulo Futebol Clube e principalmente para o futebol brasileiro como um todo, porque vocês presenciam a estrutura do hotel, centro de treinamento, gramados naturais maravilhosos. Enfim, nós estamos muito felizes com o nível e o conteúdo do trabalho verificado até aqui. A polêmica está feita, mas vale lembrar que a FC Series tem a participação de alguns gigantes do futebol brasileiro: Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo e o próprio São Paulo. O tricolor paulista, aliás, não tem qualquer custo para participar da FC Series e de cara ainda vai faturar 3 milhões de reais com exposição de marca. Reforços, o que faltaria para você, se você fosse o Zubeldia, onde você... Quer dizer, não se você fosse o Zubeldia, porque senão a gente já saberia o que ele deseja, mas assim, você no lugar do Zubeldia como técnico, onde você sente que existem as maiores carências e o São Paulo deveria focar. Eu só vou me tirar da tela porque eu preciso pegar o carregador, o notebook está acabando, aí vai dar ruim a live. Então fala, Kaique. Não, na minha opinião, o São Paulo... Um lateral direito, acho que é uma opção legal. O São Paulo está buscando, inclusive, né? Apesar de já ter o Igor Vinícius de Moreira, a questão do Igor Vinícius de Moreira é uma questão física. Eu acho que o físico é o que mais pesa, o físico é o que deixa o torcedor mais com o pé atrás com relação aos dois jogadores, que foram dois jogadores que já deixaram o São Paulo na mão fisicamente em algumas oportunidades. Mais um atacante, de repente, mas eu acho, viu, Chacon,
Eu acho que mais do que a necessidade de ir ao mercado propriamente falando, de fazer contratações de mercado, eu acho que, de repente, o Zubeldia pode até estar falando sobre isso, né? Nas entrelinhas ele pode estar até citando isso. 3 a 4 nomes pode ser, inclusive, uma receita caseira. Esperar acabar a copinha e esses 3 a 4 nomes virem propriamente da base. Porque eu estava pensando aqui, um lateral direito, de repente dá um espaço para o Mike, o garoto da base, mas eu acho que ainda falta uma contratação. De repente um lateral direito para chegar e ganhar a posição de titular. Apesar de eu gostar bastante do Moreira, tá? Eu gosto muito do Moreira e todos os dias eu lamento a incerteza física que o nome do Moreira traz. Eu acho que o Moreira, se tivesse o físico bom e confiável, eu acho que ele seria um cara extremamente importante, porque qualidade técnica ele tem e tem de sobra. Eu gosto muito do futebol dele. Agora, tanto ele quanto o Igor Vinícius, eu estava falando aqui, né, Chacon? Tanto ele quanto o Igor Vinícius, eles causam essa incerteza física porque já se machucaram com uma constância grande, né? Então, acho que o lateral direito. O restante dos nomes eu não iria ao mercado. Eu pegaria propriamente da base. O Lucas Ferreira pedindo passagem. O Rian Francisco nem se fala. Eu acho que o Rian Francisco subindo a hierarquia dos centroavantes, na minha opinião, passaria a ser Caleri, Rian Francisco e André Silva, que o André Silva ainda fez alguns gols no final do ano, mas eu tenho ainda algumas ressalvas quanto ao centroavante. O São Paulo ele realmente tem aí alguns pontos de carência, mas talvez a solução esteja na base. Eu acho que o Zubeldia deveria usar um pouco mais, dar um pouco mais de atenção, digamos assim, para a base do São Paulo nessa próxima temporada. Usar um pouco mais essa molecada que está no Sub-20, dar um pouco mais de oportunidade em jogos pontuais. Mas tem o calendário do Sub-20 também. Entendível, mas a prioridade é sempre o profissional. Da experiência do profissional em alguns casos, levar algum jogador do profissional, da base nos jogos do profissional, às vezes uma viagem, dar aquela experiência de viver o procedimento de concentração, viagem para outro jogo, para um jogo fora, para um jogo em outro estado, né? Você dá essa vivência é muito positiva, né? Eu vejo dessa forma. Então, poxa, vamos ver o que vai acontecer. E realmente, o Everson fala aqui, o Paulista é para fazer esses testes. Quem render fica, os outros voltam e emprestam. Eu não acho que tenha que ser tão radical como os outros voltam e emprestam, tipo, quem render, mas é meio por aí. Eu acho que é um meio termo a partir disso, Everson. Acho que você não tá errado, não, viu? Eu acho que o Paulista é esse momento, principalmente esses primeiros jogos do Campeonato Paulista. Diga, Kaique. Com relação ao Moreira, cara, eu gostaria muito de ver o Zubeldia ficar marcado como o cara que conseguiu recuperar o Moreira depois até de uma quebra de confiança entre os dois, do que propriamente o Zubeldia ficar marcado como o cara que barrou o Moreira depois de tantas lesões e fez, entre aspas, o necessário, né? Eu acho que ele ficaria mais marcado até com o torcedor positivamente se ele consegue recuperar um cara da qualidade do Moreira. Porque eu acho que todo mundo sabe a qualidade que o garoto tem, o potencial que ele tem, o futebol que ele pode apresentar, que talvez nunca foi apresentado com a camisa do São Paulo, por conta das questões físicas, sim. Mas hoje em dia a posição tá tão escassa, né, cara? Se você for procurar no mercado, o São Paulo abriu negociação pelo Natanael, do Curitiba. O Natanael que, na minha opinião, assim, não tem nada demais do Igor Vinícius e do próprio Moreira. Eu gosto do Natanael, eu não acho um movimento ruim, não. Eu acho que seria legal. Acho ele mais do mesmo, assim, sabe? Copa São Paulo. O São Paulo venceu ontem por 4-0 o América de Natal. Eu gostei do time, viu? Time com fome. Depois, no segundo tempo, o técnico mexeu. Aliás, esse treinador novo tem feito um belo trabalho, né? Porque o outro treinador era horrível. O São Paulo fez 1-0 logo no comecinho, 2-0, 3-0, continuou em cima. O primeiro tempo todo criou várias oportunidades. E no segundo tempo tirou o pé, mas manteve o placar, poucos sustos. E agora pega o Juventude amanhã, 6h30 da noite. E vamos fazer o mesmo esquema que a gente tem feito. Ontem foi muito legal, mais uma vez. É muito legal trocar
trocar ideia com as pessoas. E aí, quando tava rolando o jogo, eu mostrei umas camisas da minha coleção. Tá sendo muito divertido fazer essas lives, muito gostoso fazer essas lives. A gente tá formando um grupinho bacana lá no Barulho Jogos, do pessoal que curte a live. Então você é meu convidado para você assistir a live. O link do canal, se você tá vindo pelo Barulho Vídeos, do Barulho Jogos tá na descrição do vídeo também, só se digitar Barulho Jogos. Então amanhã o jogo é 6h30, 6h25 a gente abre a live, vamos até... Amanhã tem vídeo normal, vou postar o vídeo às 8 nos dois canais, mas a live a gente faz a partir de 6h25, tá? Enzo Dias foi apresentado hoje, vai jogar com a camisa 13, que era do Rafinha. Disse que o filho dele escolheu o número 13 quando ele foi pro River, é o número que ele gosta, a camisa estava vaga, depois que o Rafinha saiu vai pegar a camisa 13. O São Paulo vai ter que pagar 2 milhões de dólares, ou mais ou menos 12 milhões de reais, pro River, se o Enzo Dias entrar em campo em 50% dos jogos da temporada de 2025 e jogar pelo menos 45 minutos. Se isso acontecer, o clube paga essa quantia, 12 milhões, e vai ter 60% dos direitos do jogador. Lembrando, ele tem 29 anos, chega e vai ser o quarto argentino do elenco, né? Já tem o Caleri, Alan Franco, o Santiago Longa, ele é o quarto. E ainda tem de estrangeiros o Bobadilla, que é paraguaio, o Ferrarese, que é venezuelano, o Arboleda, que é equatoriano, e toda a comissão técnica, que é da América do Sul aqui, que não é do Brasil. Desejo sorte ao Enzo Dias, que essa camisa 13 dê sorte para ele e que seja uma bela trajetória. Estou ansioso também, curioso para ver como é que joga esse lateral aí, que eu confesso que eu não conhecia. Já ouvi muita gente falar bem, já ouvi muita gente cornetar. Eu quero esperar sempre para analisar jogo a jogo, partida a partida. Mas desejo boa sorte ao nosso novo camisa 13, tá? Uma declaração no final de semana do Luiz Gustavo me chamou muito a atenção e eu queria que você comentar, se você quiser, sobre esse assunto. Ele falou que para o São Paulo conseguir alguma coisa vai ter que dar algo mais, vai ter que ter algo mais. Eu entendi um recado em relação ao ano passado, porque vocês lembram que quando o São Paulo tomou aquele tapa na cara, 4 tapas na cara de ida e volta do Vasco, ele deu uma entrevista e falou que isso não podia acontecer, que era um absurdo, que tinha que rever postura e tudo, e nessa entrevista no começo da temporada ele falou mais ou menos isso, meio que dizia assim, ó, se for com o bundamolismo lá do ano passado, não vamos ganhar nada. Então, claro que ele não usou a expressão bundamolismo, até porque eu que criei, mas ele falou isso, o recado é bem direto pro grupo de jogadores, era um dos mais experientes, é um dos caras que mais compromissado, né, em treinamentos, todo mundo elogia muito a postura dele, renovou o contrato e ele falou, deixou bem claro, e aquilo que a gente sempre fala, né, meus amigos, sem fome você não ganha nada, sem fome. Se o São Paulo jogar com a mesma fome que jogou contra o Corinthians quando estava com 2 a mais e ficou recuando a bola e quase tomou um empate, se jogar com aquela fome não vai ganhar nada, não vai ganhar nada. Eu acho que é isso que o Luiz Gustavo quis dizer e eu acho que ele está coberto de razão. Agora, não sei se os caras vão querer fazer isso, né? Não sei se ele vai ter o poder de convencer os caras. E aí o Zubeldia fez um coletivo 11 contra 11. Ó, vou passar as duas equipes pra você, tá? Equipe 1, Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabine e Moreira. Moreira jogou na lateral esquerda. Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Lucas, Luciano, Ferreirinha e André Silva. Outro time, Jandrei, Ferrarese, Alan Franco, Juan e Enzo Dias. Alisson e Pablo Maia. Eric, Oscar e William Gomes e Caleri. Acho que ele mesclou os dois, né? O Bobadilla chegou nos Estados Unidos na noite de domingo agora. Fez o primeiro treinamento dele na temporada ali junto com o Patrick. São 2 jogadores que estão voltando. Um teve influenza e o outro teve dengue. Então eles estão já voltando a treinar com os companheiros. O placar do coletivo é o que menos importa. Teve inclusive 2 gols contra. Mas já deu para ver alguma movimentação ali, mas não é o time titular. E o Zubeldia também deu uma entrevista coletiva e falou que os 4 podem jogar juntos. E uma coisa que me deixou esperançoso que ele falou foi o seguinte: que o Oscar e o Luciano se complementam. Quando você tem um jogador de armação, que é o Oscar, e um bom finalizador, que é o Luciano, eles se complementam. Isso 100% de razão para você, Zubeldia. Você tem todo o meu apoio se você pensar desse jeito. Agora, o meia é o Oscar e o finalizador é o Luciano. Não vai me inventar o contrário. Então, acho que tá criando um caminho que eu acho que ou o Luciano sai do time e joga com Ferreirinha, ou o Luciano fica. E ele falou aquilo que a gente tem falado, né? Opções. Agora ele tem opções. Então ele disse que a gente não tinha esse meia, falou com o Rames lá, mas né, o Rames não conta, mas isso agora tem opções, aquilo que a gente tem falado. Ele tem um ótimo jogador, um bom jogador, e que é o Oscar, um ótimo jogador que tem uma função que não existia no São Paulo. Abre mais um leque de opções. E os destaques no treino, Ferreirinha, que agora tá comendo a bola, que ele tá com risco de perder a posição, e o Pablo Maia foi um dos destaques também. O Pablo Maia que sofreu uma cirurgia, que passou por um monte de problema,
Então o Pablo Maia tá aí, graças a Deus, recuperado pelo que falaram, arrebentou no treino, tá super bem. Então vamos esperar. Quarta-feira tem contra o Cruzeiro, tá? Meus amigos, vamos ao assunto principal do dia, tá? A Leila Pereira, o Palmeiras apresentou hoje o novo patrocinador master, e a Leila Pereira deu uma bela cutucada, não só no São Paulo, deu uma bela cutucada no São Paulo, no Flamengo, no Cruzeiro e no Atlético Mineiro, que são os times que estão fazendo pré-temporada fora do país, nos Estados Unidos, né? Vou abrir aspas pelo que ela falou, tá? Abre aspas, Leila Pereira. Fizemos a nossa pré-temporada aqui em São Paulo. Esse negócio de fazer pré-temporada no exterior, isso é para dirigente passear, tá? Porque não tem benefício pro atleta, não tem benefício financeiro pro clube. Absolutamente nada. Isso é para dirigente passear na Disney. E isso eu não admito aqui no Palmeiras. Segue, falou mais. Eu nem estou convidada porque eles sabem disso. Eu não ganho financeiramente, esportivamente também não. O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano, não é? Aí, na pré-temporada, que ele pode ficar sossegado na cidade dele com toda a estrutura do clube, vai pra Disney, não é? Ninguém quer ir para um país ou cidade piorzinha, quer ir pra Disney, para dar um passeio, porque os dirigentes também não são de ferro, eles querem passear. E ela falou isso no lançamento da patrocinadora Master do Palmeiras, que vai pagar 170 milhões por ano, pode chegar com bônus a 170 milhões por ano, com reajustes e tudo. E aí, agora no final da tarde, o Casares respondeu a ela, mandou um áudio pro pessoal do UOL, pro GE, mandou um áudio respondendo, e eu vou também abrir o mesmo espaço, aspas, para Júlio Casares. Nós não temos o hábito de falar de outra instituição, temos que focar no São Paulo Futebol Clube. Para nós, economicamente, mercadologicamente e profissionalmente, em performance esportiva, tem sido muito positivo. Claro que o São Paulo, assim como o Flamengo, que já foi campeão do mundo, o São Paulo 3 vezes, causa uma grande repercussão e esses convites serão reiterados. Segue o Casares. Tem sido muito positivo economicamente para ativar a marca dos patrocinadores. A estrutura é espetacular. Gramados naturais de primeiro mundo que parecem do Morumbi. A estrutura do hotel, de transporte, logística, a ativação da marca. Ontem fomos na NBA. E vamos fazer em outras entidades. Tem sido muito positivo. E o conteúdo trabalhado também, fecha aspas. Ontem, inclusive, ele postou lá na NBA, aquele jeito que me envergonha, particularmente me envergonha. Eu acho que essa cutucada vem de uma pessoa profissional, né, que está conquistando tudo nos últimos anos. Então, ela falou que e no dia do lançamento que ela recebe um patrocínio de 170 milhões. Essa questão de título mundial, o Casares tem razão. Flamengo e São Paulo tem. Só que já faz um tempo, né, que o São Paulo foi campeão mundial da última vez. E eu, sinceramente, ponho em dúvida essa preparação, essa pré-temporada nos Estados Unidos. Não estou dizendo nem que são para os 80 para as 80 pessoas do São Paulo que foram para Orlando, 80 pessoas. Eu não estou nem dizendo que eles foram passear. Imagina, quem sou eu para dizer que eles foram passear? Mas eu acho que a pré-temporada mais curta, né, o calendário maluco, como a Leila mesmo citou, viagens, deslocamento, não sei se... Eu lembro que o São Paulo vai ganhar 3 milhões, tá? 3 milhões de reais. Não sei se vale a pena, sinceramente não sei se vale a pena. Agora, que tem muita gente passeando em Orlando, tem. Isso pode ter certeza. Agora, quero saber a sua opinião. O que você acha disso? O que você acha dessa pré-temporada? O que você achou dessa cutucada da Leila? Leila, o que você achou da resposta do Casares? O que eu digo pra você é o seguinte: quem tá certo de manter o time na pré-temporada em São Paulo ou levar para fora do país, só o tempo vai dizer. Vamos ver principalmente como é que vai ser o Campeonato Paulista, o desempenho de Palmeiras e São Paulo. É isso aí, pessoal, trazendo mais informações aqui do São Paulo, né, o tricolor paulista aí que tá em Orlando aí, né, pessoal, e busca aí por grandes conquistas nessa temporada, né, pessoal, vamos lá. Casares e São Paulo rebate Leila Pereira e defende o torneio nos Estados Unidos, né, abre aspas, os 3 títulos mundiais fazem parte, né, pessoal, e reverbera aí o Júlio Casares, né? Presidente de São Paulo, Júlio Casares, defendeu a ida do São Paulo aos Estados Unidos para a realização da pré-temporada na disputa do UFC, né? Horas depois, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ironiza a iniciativa e diz
que a experiência serve apenas para que dirigentes possam passear em Disney. O dirigente entrou em contato com a repórter do GE e valorizou a iniciativa do clube. Em áudio enviado para reportagem, o dirigente exaltou o peso do São Paulo fora do Brasil, citando a conquista de 3 títulos mundiais. Então, a Leila Pereira aí, pessoal, tá com dor de cotovelo em saber que o São Paulo tá participando aí de uma competição grandiosa como essa. Então, ela que se cuide aí que o São Paulo aí terá um timaço aí, né? Com a chegada do Oscar, né? O Ângelo Dias aí e o entrosamento aí do agente da equipe. O Zubel Dias já falou que quer ser campeão, e isso aumenta aí a confiança e a expectativa. Pessoal, vou ficando por aqui. Se for novo no canal, é um prazer receber aqui. Que nos apoia deixando seu like. Logo estou de volta trazendo mais informações do time do coração.